filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Sin, no primeiro mês, e esteve o povo em Kadesh, e morreu ali Miriam, e foi sepultada. E olha que interessante, Miriam tem o mérito de ter salvado Moshe. E no mérito de Miriam, havia uma pedra que caminhava com o povo de Israel, com os nossos pais, e dessa pedra saía água. E o que aconteceu? De repente, Miriam morreu. E o poço secou. É um poço ou uma pedra? Um poço. A pedra, né? A pedra, ela não secou, ela sumiu. Ela foi com a essência de Miriam. Então a pedra foi-se embora. E quando essa pedra foi embora, não havia mais água para a congregação. E não havia para a congregação, e não havia água para a congregação. E juntaram-se contra Moisés e contra Arão. E brigou o povo com Moisés e falaram, dizendo: Oxalá tivéssemos tido a mesma morte de nossos irmãos diante do Eterno. Por que trouxeste a congregação do Eterno neste deserto, para morrer ali nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para trazermos a este mau lugar? Não é lugar de semente, nem figueira, nem romã, e água não há para beber. E retiraram-se Moisés e Arão diante da congregação à porta da tenda, e atiraram seus rostos ao pó, e apareceu a glória do Eterno a glória do Eterno a eles. Olha que interessante. De repente, todos eles conheciam a Deus, sim ou não? Conheciam os milagres? Sim. Nem todos? Não, nem todos. Todos conheciam milagres. Todos. É interessante a gente entender esse processo aqui, porque nós estamos agora há 40 anos caminhando no deserto. A geração acima de 20 anos estão, agora é o último ano deles, faltam poucos para morrer. Porque todo ano foi morrendo um bocado de pessoas acima de 20 anos. Então estamos no último ano. E essa geração que agora inflamaram junto a Moshe, eles nasceram no deserto. É a geração do deserto. É a geração com menos de 20 anos e a geração dos nascidos no deserto. É uma geração que nasceu sobre milagres. E até hoje eles só vivem milagres. Guarda isso. Uma geração que nasceu no deserto. É uma geração que só viu milagres. Ok? E nós precisamos agora, a nossa geração aqui, que só vive milagres, precisamos entender uma coisa. A água acabou. E agora? O que você faz? Quando falta água na sua vida, qual que é a sua reação? Você vai para a briga? O que você faz? Brigar para o culpado. Tem muitos que são daqui, vão para cima. É outra geração, vamos lá. Procuramos outra geração. Como você reage em tempo de crise? O jeito que você reage, as suas reações em tempo de crise revelam quem é você. As suas reações na crise mostram em quem você confia. Nós estamos num mês muito interessante, que é o mês de Tammuz. Esse mês é o mês que nós damos descanso para os nossos olhos. Como você tem vindo a vida? Nós já estamos no dia 12. Eu acredito que todos nós, em algum momento, tivemos um olhar mau em alguma situação na vida. Não conseguimos dar descanso para os nossos olhos. Por que não temos descanso aos nossos olhos? Sabe por quê, Deus? Não conectamos. Sem conexão, nós não conseguimos olhar com um olhar de bondade e nem de emuná para aquilo que Deus tem para cada um de nós.
Diante dessa situação, o que Moshe fez? Ele chorou. Ele foi lá na porta da tenda e foi lá para o poço chorar. Falar com Deus: Deus, até quando? Que geração é essa? Que povo é esse que não acredita em Deus? Como que o povo está acontecendo tudo? Eles estão vendo os milagres e os milagres não conectam esse povo a Deus. Milagre não conectou nem eu nem você a Deus. O fato de você ter ficado, sido gerado dentro de um ventre, não sei se quantas semanas você ficou, mas você foi protegido ali por Deus. E quando você saiu desse ventre, você continuou sendo protegido por Deus, até você ter condições de caminhar sozinho. Você continua sendo protegido por Deus. Isso é milagre. E diante de todas essas situações, coração bonitinho batendo, tudo bonitinho, respirando. No momento difícil, a gente não consegue acreditar que essa carcaça é um milagre, é um presente que Deus nos deu para transportar um pedacinho dele nessa terra. Essa é a maior dificuldade nossa, acreditar em Deus, como Deus é. Por isso que eu pedi o alemão para eu ler o Salmo 95. Porque esse Salmo é um desafio. Ele fala: como você comporta diante de todas as coisas? Diante das salvações que Deus já te deu. Você falou de salvação? Diante de todas as salvações que Deus já te deu, você é grato ou você ainda tem dúvida? Nós precisamos ser gratos a Deus. E é interessante, dentro desse todo esse processo, o Eterno falou para Moisés dizendo assim: olha, toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falareis a rocha diante de meus olhos. Nós precisamos, aqui tem uma lição muito interessante para nós. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a lidar com as dificuldades da vida. Você precisa ensinar o seu filho a ter frustração na vida. O Juliano fica invocado quando eu falo com isso. Deixe os meninos terem frustrações na vida. Porque a minha geração, eu passei um pedaço muito ruim de pobreza, né? Depois mais meu pai teve recursos, mas eu passei por dificuldades. Eu sei o que é vestir só roupa ganhadas. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é não ter escolha. Eu sou grande, tenho um pezão. Era difícil chegar um sapato 44 para eu calçar. E lá em casa todo mundo calça 38, meus irmãos. No máximo 40. Não servia em mim. Eu tinha muita dificuldade, então um pisante. Então qualquer coisa que chegava era muito fácil. Eu tive frustrações nessa área. Mas eu fui curado nessa área de frustrações. Deus me curou isso, me tirou muita vaidade. As dificuldades e as frustrações fazem a gente crescer. Essa geração do deserto, eles não conquistaram nada. É lógico que eles estudaram Torá, tem todos os seus méritos, não tirando os méritos. Mas quais foram as conquistas deles? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter conquistas. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a falar não. Você tem que ensinar o seu filho a ter disciplina emocional. O que falta hoje com as nossas crianças, essa geração mimimi? Não tem disciplina emocional. E eu tive muita disciplina emocional. Eu fazia coisa errada, minha mãe me batia e falava assim: engole o choro. O que é engolir o choro? Não, vai pensar o que você fez. Engole o choro e vai pensar o que você apanhou. Você não apanhou à toa. Vai ter uma reflexão. Hoje não. Os nossos filhos não querem educar os nossos netos. Os nossos netos hoje são os reizinhos da casa. As crianças hoje estão mandando nos adultos. Por isso as casas estão desgovernadas. Ô Silas, hoje você não pode nem corrigir uma criança que você vai preso. Pode corrigir, tem que corrigir. O que acontece? Se você não for o líder da sua casa, o seu filho não sabe o que é liderança. Ele não vai saber lidar com a liderança.
Quem vai ensinar para o seu filho a discussão, a relacionar dentro de casa é você. A responsabilidade nossas como pai, ela é imensa. É muito difícil ser pai. E eu estou falando, eu sou um péssimo educador. Graças a Deus que Deus me deu a Soraya para educar os meninos. Mas o que acontece? A gente fica com dózinha das crianças. Aí quando o menino faz uma coisa errada, na hora você recua. Você está atrapalhando o seu filho. Você tem que ensinar o seu filho a ter frustração. Seu filho tem que ouvir não. Seu filho tem que passar dificuldade. E a dificuldade é dentro de casa. Fala assim, eu vou fazer o meu filho passar dificuldade. Mesmo que meu coração vá doer, mas eu não vou dar tudo o que ele quer. Ele precisa passar por dificuldades. A Miriam tem um exemplo muito interessante. Eu lembro da Maria Clara pequenininha. Ela ganhou um presente, não tem que dar o outro. A Miriam fala, lá em casa não acumula brinquedos. Você quer um brinquedo novo, então escolhe qual que você vai doar. Isso é ensinar a criança a dividir, e em bom estado, a dividir. O que acontece? Você pode ter 100 filhos, ou pode ter um, que a Miriam só tem um, mas a filha dela sabe dividir. Por quê? Ela está educando a filha dela. Está educando, não, já é moça, é professora já. Então o que acontece? Nós precisamos ensinar os nossos filhos. E essa geração, eles não passaram por esse processo. Eles tinham Arão que abraçava eles o tempo todo. Meu irmão, você tem que ser duro com seu filho. Mas você tem que dar carinho, tem que dar amor. Eu brincava com os meus meninos, não deixavam ganhar. Eu fazia para o ímpar, eu falei assim, quem vai ser o primeiro? Mas para o ímpar é assim, ó. Vamos fazer para o ímpar comigo. O que você quer? Pá. Quero o ímpar. Ganhei. 6. Ganhei. 0. A Micheline chorava. O William gritava, eu vou chamar a mamãe. Não vai chamar a mamãe, que a mamãe não está jogando. Quem está aqui somos nós 3. E eu não deixava ganhar. Quando estava na frente, eu colocava o braço e voltava a pecinha. Ô pai, minha pecinha você voltou. Não voltei não, presta atenção no jogo. Se não está prestando atenção, então vai perder. Chorava, eu vou sair da brincadeira. Não posso sair. Porque você quis brincar, agora vai até o fim. Banco imobiliário é um joguinho chato. Jogava com eles 3 horas lá na mesa, saía, lanchava e voltava. Mas eu sempre falava para eles, tem que ficar esperto. Está jogando? Quer jogar? Então joga direito. Um comentário que eu vi um egípcio, ele mora no Egito e vive no Brasil há 5 anos, está amando o Brasil, mas ele fala que a mãe dele atrapalhou muito a vida dele. Assim, deu muito carinho, foi excesso de carinho. Hoje ele tem um irmão de 12, e como ele viu a cultura brasileira que o povo começa a correr atrás desde cedo. E no Egito, assim, aquela coisa de muito carinho, a mãe mima muito os filhos. E ele passou dificuldade porque ele não sabia fazer, ele não sabia fazer um arroz, não sabia fritar um ovo. Então ele falou para a mãe dele, mãe, a senhora está atrapalhando o meu irmão. Porque ele teve a experiência daqui, né, de quando a pessoa crescesse, as frustrações, né, o aprendizado de cozinhar um arroz, de lavar uma roupa. A gente tem que ensinar, irmão, sabe por quê? Olha, você pode ter muito recurso financeiros, pagar empregada lá na sua casa. Aí um dia a empregada não pôde ir. Você não teve alguém, tem que fazer, você tem que saber fazer. Todos nós precisamos aprender a servir. E o que acontece conosco, que eu quero dizer para a gente, nós precisamos cuidar dessa parte emocional dos nossos filhos, porque Deus faz isso conosco. Nós não pedimos as coisas para Deus? Deus te dá na hora. Quantos não nós já recebemos de Deus? Muitos. É a hora dele. Mais do que sim. Por quê? Deus te conhece, Ele sabe o seu meio. Quem conhece o filhinho? O papai e a mamãe. Você tem que saber o que você pode dar para o seu filho, a hora que você pode dar. Que ele vai ser ingrato se você não souber educá-lo. E essa geração do deserto, eles não conseguiam perceber a bondade de Deus. E eles sofriam pelo Egito que eles nunca viram. Pela uma comida que eles nunca comeram. Nasceram no deserto. Era a geração do deserto. Daqui 3 para Shiot nós vamos entrar no livro de Devarim, é o livro que eu mais gosto, na linguagem poética de Moshe escrevendo. E esse povo, essa turma, eles pisavam na bola, querendo uma coisa que eles não conheceram. Quantos de nós não queremos coisas que nós não conhecemos?
E você sabe que isso não é bom para mim nem para você, por isso eu não vou usar. Lembrei de você da música do Barquinho. Mas é interessante a gente entender que a disciplina emocional e comando, ele é fundamental. Quando você vai para a polícia, hoje é muito difícil, estava conversando com o Gustavo, ele estava falando, Silas, hoje é difícil, porque os rapazes, eles passam na prova. Mas quando chega no momento que eles têm que passar por Um choque de realidade. um choque de realidade emocional, eles não têm estrutura. Ele estava falando, Silas, nós ficamos 36 horas dentro de uma água e tem que estar lá com fome. E chegou um monte de pizza lá, o pessoal comendo. E eles falam, quem não quiser dar sequência no concurso, só subir aqui comigo. Não precisa ficar, não. Nossa. Se você não tem estrutura emocional, você sai. E onde você aprende a ter essas frustrações? Na sua casa. Se você não está educando seu filho, você está atrapalhando o futuro do seu filho. Porque você não está ensinando o seu filho a gerenciar uma empresa. Ele não pode ser um gerente, ele não pode ser um bom esposo, não vai ser uma boa esposa. Você quer um bom marido do seu filho, você quer uma boa esposa do seu filho, ensina ele a ser um bom marido. Ensina ele ela a ser uma boa esposa. Ela também tem que passar por frustrações. Isso que faz a gente crescer. Isso, então, o policial, eles não querem que você faça isso, mas quando você está na rua, você passa por estresse o tempo todo. Então, se você não for treinado dentro desse estresse, você não consegue. E para você que é rei, o Eterno não fala que nós somos reis? E para você reinar, você tem que ter domínio, liderança. Se você não consegue liderar suas emoções, você não pode reinar. Difícil, né? Mas nós Silas, tudo que precisamos. você está falando aí, a gente é provado da polícia. Todo teste que você vai fazer, você tem uma prova. Acontece, muitas vezes você vai fazer uma investigação, tudo está errado. Aí você começa a pensar, por que deu errado? Aí você vai lá, torna a voltar no princípio, aí você vai achar A falha. a falha. Entendeu? Entendi. Olha que interessante. Como que nós temos que ter essa base emocional estruturada? A Torá compara, Deus compara o homem como uma árvore. A árvore, ela tem que ter raiz. Se ela não tiver raiz, qualquer vento joga ela no chão. Mas a gente tem que ser meio árvore e meio bambu, né, Silas? Eu não falo bambu, mas a gente fala Mas a de gente tem que ter raiz. flexibilidade. Porque o Eterno fala, você tem que ser como a árvore, plantado Junto ao ribeiro. a ribeiros, que dá o fruto na estação certa. Você tem que ter essa flexibilidade. Então nós temos que criar nossas raízes. E para criar raiz e entrar dentro desse solo, a gente paga um preço. E é difícil. Educar é difícil. Ensinar os seus filhos é difícil. Ensinar os nossos netos é difícil. Netinho está Quando que dentro de chegando. casa, não, Silas. Dentro Mas de quando o casa, menino. sim. Não, mas às vezes o menino, quando vai para a escola, você não sabe o que ele está aprendendo. E a geração hoje tem muita Emocionalmente, o seu influência. filho é treinado dentro de casa. É, né? mas É. chega lá É fora. dentro de casa que bem seu filho é treinado. Pena, mas treinado. aqui, ele vai eu fui estar- treinado dentro de casa, assim, com rigor. Pois Mas é. depois, quando eu fui pra rua, eu aprendi muita coisa que não prestava. Eu Aí sei. eu fui mal educado? Lógico que não. Alemão, o que acontece? A estrutura familiar, ela é nossa responsabilidade. Quando nós falamos, o senhor acha umas crianças ali falando dessa geração, quem é responsável por essas crianças são os pais. O Miller tem que educar as duas menininhas dele, Ângela e Lil, a Fernanda, de uma maneira que quando eles chegarem na escolinha deles, eles têm estrutura para ver tudo que acontece diferente. Você tem que criar o seu filho de uma forma que ele saiba a sua verdade e a verdade do outro e respeite. Então, por exemplo, está na escolinha, está tendo festa junina, ele sabe que isso não faz parte dele. Ele tem que saber e tem que respeitar o outro que faz parte. Isso é ensinamento dentro de casa, é treinamento, não é fácil. Porque é dentro de casa que nós aprendemos. É dentro de casa que a gente aprende respeito.
É dentro de casa que a gente aprende a lidar com o outro. É dentro de casa que a gente discute. É dentro de casa que a gente cria os nossos melhores argumentos, as nossas melhores perguntas. E é dentro de casa que nós somos acolhidos. Você não pode ser acolhido lá fora. Lá fora nós vamos aprender a muita coisa. Mas quando você chega lá fora, você já tem raízes que foram criadas dentro de casa. E a nossa raiz é Torá. Agora, nós estamos numa época de muita provação com as festas que estão tendo. Junina, que a nossa educação, que é essa que nós estamos aqui agora, ela não aprova a festa junina. Mas a gente respeita todos que... Nós vivemos num país cristão, católico cristão. A gente tem que respeitar o cristianismo, o católico, o espírita, todo mundo. Nós respeitamos todos, porque você tem sua base, você tem sua estrutura. Nós não assimilamos. As vozes do Holocausto são muito interessantes. Eu até mandei para a Micheline. Ela falou, pai, você está igual a mamãe. Que ela arrumou o Benício, né, e está assim, vai ser o Arraiá. Aí eu falei assim, Michel, Arraiá é festa junina. Aí eu fui escrever para ela lá assim, olha, a frase daquela mulher. De repente, quando nós fomos envolvidos, quando nós assustamos, assimilamos, estávamos dentro de um campo de concentração. Uma família rica, tradicional, na Alemanha. Quantos alemães estavam já assimilados na Alemanha? Quando eles assustaram, falaram, está todo de boa, eles não vão fazer nada comigo, eu sou alemão. Eu tenho sangue judeu, mas eu sou alemão. Quando a gente lê lá as vozes do Holocausto, nossa, é muito triste. E é a nossa realidade, a gente assimila. Porque é legal, porque é meu parente, que é não sei o quê, vai fazendo aquela coisa toda. A minha família faz lá no prédio, né, Miriam? Faz lá todo ano, tem na festa, depois eu não vou. O Silas ficou chato. Não sou chato não, vai lá, eu vou. Você vai conhecer uma família, quantos casos a gente conhece, pessoas que tinham tudo para dar errado, deu certo, e quantos que tinham tudo para dar certo, deu errado, foi ensinado certinho, mas ele optou pelo lado errado. Outro foi ensinado tudo errado, mas ele optou o caso certo, seguindo o raciocínio do alemão. Eu conheço vários casos assim, porque veja bem, hoje os pais trabalham, chegam em casa à noite, e os filhos ficam dentro da escola o dia todo aprendendo as coisas erradas. Então, assim, a concorrência eu acho muito desleal. Quando vocês estão falando coisa errada, o que é coisa errada? Tudo como o sistema que é o secular, como o que você deve fazer, o que você não deve fazer, tudo sistema externo. Quando você chega para ensinar a Torá para o seu filho, seu tempo está curto. E ele assimilou mais fácil com os amigos do que com os pais que têm um pensamento que não é o deles hoje. Eu estou falando da geração atual, não da antiga, da nossa geração. Vou te falar, o que acontece? Eu vou usar os meus netos. Eu sempre falei assim, os meninos tinham festinha junina, faça lá uma vez a outra, deixa o menino uma vez para conhecer. Aí é o seguinte, vai uma vez, quebra. Curiosidade. Deixa aí curiosidade. E toda vez que você deixa a criança dar um passo, quebrar uma regra, ela nunca mais respeita essa regra, você sabe? Eu acho também que o que acontece? Como os nossos pais impuseram muito rigor, batendo essas coisas, nós fomos criados assim e a gente acha que disciplina é isso. Por exemplo, a minha filha, eu falo pela minha filha, eu nunca bati nela. E até hoje, se você conversar com ela, ela fala, mãe, eu queria tanto que você me desse uma surra. Porque a sua educação, e eu sempre trabalhei muito, ela sempre ficou o dia inteiro na escolinha, só que eu já explicava para ela. O tempo que eu tinha com ela era um tempo de qualidade. Infelizmente, os pais, os tempos que tem, ele quer assistir televisão, é celular o tempo todo. Ele não tem qualidade com o filho dele. Então, ele quer impor uma disciplina sem exemplo. E não adianta. Se você falar com ele assim, olha, não fala palavrão, e você fala. Uma vez aconteceu isso com a minha filha. O pai dela falou, alguém ligou, o pai dela falou assim, fala que eu tô dormindo. Aí ela virou no telefone e falou, meu pai mandou falar que tá dormindo. Aí ela falou com ele, você me falou que eu não posso mentir? Então, assim, são exemplos. Exemplos, é isso aí. E o caso, eu vou chegar nesse ponto aí mesmo. E o caso de Isaú, Isaac. Mas a gente foi igual o povo do deserto também, porque você, sim, por exemplo, você teve uma criação praticamente
evangélica, né? Total. E quantas regras você quebrou? Todas. Alemão, o que que acontece? Então, hoje está mais complicado ainda, porque né, o mundo tá chato. Tá chato, tá Muito mais, chato. muito mais fácil quebrar as regras. Muito O chato, padrão velho, moral muito ele é chato. criado dentro de casa. É. Entende isso? Aquilo que a Miriam falou. Não, porque- O padrão moral, ele foi criado dentro de casa. Mas as minhas experiências, elas foram fundamentais para eu estar aqui hoje. A minha Entenda também. o seguinte, Minha também. a sua raiz, ela tem que ser plantada dentro de sua casa. Quem vai colocar raiz em você não são seus amigos, são seus pais. Porque Deus, quando nos deu as crianças, Ele falou assim, olha, toma conta e eu vou cobrar de você lá no final. Assim, minha mãe e meu pai, sim. Mas vamos sair de vamos. nós. Assim, vamos concluir aqui. que eu vou Isaac e Esaú. chegar. Isaac e Esaú, objetivos também. Todos têm objetivos. Tudo na vida são decisões e escolha. Eu vou te contar, para ter um faraó, tem que ser um faraó bom. Para você fazer, o mundo é bem e mal o tempo todo. Para você chegar, eu sempre falo isso, para ter um faraó, tem que ser um faraó bom para cumprir o propósito que Deus colocou. Para ter um exame, tem que ser um exame de uma alma forte para pôr por aquilo que Deus colocou. Igual o Bilão, por exemplo, ele era profeta. Profeta. Ele escolheu o quê? Sim, são as nossas escolhas. Ele escolheu ser Aquilo que você vai ser, você tem que ter uma boa raiz, pro bem ou pro mal. Você não Tudo pode que fizer, ser, faça bem faz feito. bem, Faça bem feito. porque o mundo precisa de pessoas boas em todo lado. Ô Tilo, quando você fala o mundo, você fala das pessoas que vivem no mundo, né? Olha, não existe pessoa ruim, existe pessoa que não domina a sua alma animal. Porque eu não acho o mundo ruim, eu acho que são O as mundo é pessoas que ótimo, estragam Deus fez isso aqui para ele habitar. É ótimo. O ruim Não, é minha Não, alma é animal maravilhoso, mas as pessoas dominada. ultimamente estão uma O geração. que é Sistema. ruim são as pessoas que estão no oculto. Vamos lá que eu não vou Tá ter muito tempo de difícil. concluir. E o Eterno fala para Moshe, toma sua vara e fala com a rocha. No início da nossa educação, entenda isso. No início da nossa educação, você usa a palavra. Depois você usa a palavra. O primeiro episódio que o Eterno falou da água, ele falou, usa a vara. Pode usar a vara, porque esse pessoal, eles são acostumados lá no Egito, com um monte de coisa, com um monte de magia, eles não acreditam direto em mim. Agora, nesse momento que eu estou com vocês 40 anos, não precisa bater na rocha. Só falar, porque senão o milagre vai estar sempre associado ao seu cajado. Eu quero que o milagre esteja na sua fala. Acreditar em Deus, sem objetos. É sua fala direta com Deus. Você acredita que Deus te ouve ou você precisa de um objeto? Não. Teve uma divergência de Deus com Moisés sobre essa vara. Não, eu nem vou falar dessa vara, porque essa vara ela saiu lá do Éden, ela foi criada no 6º dia. Hoje eu não vou falar nada de cabala, eu vou ficar bem aqui. É uma longa história dela, né? Não vou contar o que ela passou, não vou contar. O que eu quero dizer, enquanto a sua criança ela não tem compreensão da fala, de argumentação, você pode usar a vara. Mas quando ela tem condições de conversar, dialogar, desenvolve na criança a conversa. Desenvolve na criança a conversa, ela tem que conversar, ela tem que argumentar, ela tem que perguntar. Entender. Porque quando você conversa, você questiona, você aprende. Você tem que incentivar os seus filhos a questionarem. Seus filhos têm que questionar tudo e todos. Tudo e todos. E você tem que ter paciência para ensinar. Você pega seu filhinho de 10 anos e manda ele ler Torá. Você tem que ter paciência para ensinar a Torá na linguagem dele. Trazer esse estudo na linguagem dele. E outra coisa, você tem que educar o seu filho com amor. Sem palavras de baixo calão. Sem adjetivos. Com amor. Você não precisa falar que ele é isso, que ele é aquilo. Trata o seu filho com severidade.
mostrando para ele a verdade. Mas depois que você falou pela verdade, dê um abraço, dê um beijo, fala com ele, eu te amo, eu te aceito do jeito que você é, eu te respeito, eu respeito as suas falhas, que eu já errei muito, eu não quero que você erre. Conte a sua história, nunca esconde a sua história para os seus filhos. Eu sempre contei a minha história para os meus filhos. Se alguém chegar para os meus filhos e falar, seu pai, você é a vida do meu pai. Tudo que ele fez, ele me contou. Eu falava para eles, mas esse caminho não que é ruim, que é difícil para voltar. Tem gente que vai e fica. Então você tem que conversar com seu filho. Até criancinha, usa a vara. Agora cresceu, está a linha, é no diálogo. A pessoa dessa idade, você tem que conversar com ela. Ver os anseios dessa pessoa, os sonhos dessa pessoa. Mostra para ela que a vida é chata e cheia de frustrações. Que não existe o príncipe encantado. E você não vai encontrar o príncipe encantado. Você vai beijar o sapo e vai continuar sapo. E você até morrer, né, se ele for aquele que salta veneno. Sim. Então, assim, ensina o seu filho a ilusão até o momento. Mas quando você vê que o momento agora não é mais de ilusão, é vida dura. Vamos pensar agora na faculdade, vamos pensar o que você vai ser no futuro. Então tem um caminho. Quem conduz esse caminho? São os pais. Isso é chato, que a gente faz isso até depois de casado. Você tem que estar sempre lá cutucando o menino, faz isso, faz aquilo. O netinho tem isso, tem aquilo, você dá pitaco. Pode fazer o contrário também, Silas? Oi? Pode fazer o contrário, se você falar primeiro e chamar atenção e depois amor. Fala com amor e depois você chama atenção? Ao contrário? Olha, Você eu dá uma acho voadora, seguinte, aí já é sucesso. Não, você enche a Olha, bola e depois você... eu sempre falo assim, a primeira coisa é acolhimento. Se o seu filho não se sentir acolhido por você, ele vai esconder de você. Eu sempre falei assim, pode falar o que vocês quiserem, pode fazer tudo errado, fala comigo, eu vou esconder da Soraya, mas eu só falava, mas eu falava tudo. Né? Mas fala comigo, porque a Soraya é muito expressiva, ela não consegue ficar olhando para você sem fazer uma coisa. Então fala comigo que eu fico normal. Você segura, né? Segura a mão. 0x9, então. O coração fica assim. 0x9. O coração fica assim na mão, você fica, não acredito. Mas aí você fica lá rindo, não aquele cara com sorriso amarelo e tal. Aí depois você conta tudo, né? Não pode ter nada escondido dentro do casal. Então a gente trabalha junto. Mas eu segurava só para não ter muito. Mas então o que acontece? Moshe fala para Deus, antes de Moshe falar com a rocha, Moshe vira para esse povo e fala assim, Deus, ô povo inchato, ouvi e rogo rebeldes. Ele chamou o povo de rebeldes. Agora eu vou falar para vocês uma coisa, pensam comigo. Vocês acham que o fato de tocar na rocha é mesmo isso que deixar Moisés entrar na terra de Canaã? Teve outros episódios piores. Teve situações piores. Teve a situação que quando o Eterno fala assim, Moisés, junta esse povo aí que eu vou dar carne para eles. 30 dias de carne. O que Moisés falou com Deus? Que é isso, Deus? Mesmo se eu juntar todas as carnes, todos os peixes do mar, não dá para tratar desse povo com carne, não? Moisés duvidou de Deus? Aí você fala assim, poxa, Moisés, você duvidou de Deus. Você não deveria ter falado isso, não. Se Deus está fazendo, Deus vai lhe mandar carne. Ele falou, Deus, mas como vai chegar essa carne aqui para todo mundo? Não tem como. São 60 mil almas, só homens. Todo mundo querendo carne, 30 dias de carne, não tem como. E Deus falou, não, Moisés, espera aí que eu vou mandar para vocês. Eu acho isso muito mais sério do que falar que o povo é rebelde, vocês não acham, não? Então, preste atenção, que coisa, que lição bonita. Falando de filhos. Chega para mim e fala assim, Silas, o William é rebelde. Você vai tomar voadora, não vai? Vai. Não fala do meu filho, não. Fala de mim. Não fala do meu filho, não. Chega para uma mãe e fala mal do filho dela. Vem cá e você fala com a Ângela do... Eu não aceito. Vem cá e vai falar mal do Joseph. O Lio vai até ficar assim, mas fala com a Ângela. A Ângela vai voar em você. Fala mal dos nossos filhos para a senhora, ela vai voar em você.
A mãe tem essa coisa errada nesse lugar. A mãe tem essa natureza protetora. E Deus é mãe. Deus ama essa geração do deserto. E quando Moshe falou, esse povo é rebelde, Deus falou, Moshe, peraí, agora você está me ofendendo. Mas Deus não falou que ia matar esse povo, e Moshe não argumentou com ele, não mata. Eu posso. Aí Deus fala assim, não, agora você se ofendeu, esse povo é meu. Você está falando mal. Quando você fala mal de alguém, você não está santificando o nome de Deus. Não podemos falar mal de ninguém. Nem mesmo o grande Moshe. Não podemos falar mal de ninguém. E eu pergunto para você, nos momentos dos testes que o Eterno coloca diante da sua vida, você tem santificado o nome de Deus? Olha que oportunidade nós temos. Todas as nossas dificuldades, as lutas que nós temos na nossa vida, que o Eterno permite, é para nós santificarmos o nome de Deus. Sabe aquele momento que você ficou chateado? É para você santificar o nome de Deus na frente de todos. Sabe quando as pessoas te humilham? É para você santificar o nome de Deus. Quando você santifica o nome de Deus, você muda uma geração que está à sua volta. E esse processo talvez seja o processo mais difícil que nós temos à nossa frente. Santificar o nome de Deus. Deus quer que através das dificuldades, das lutas que nós estamos passando, que nós possamos santificar o nome dele. Porque quando você santifica o nome de Deus diante das suas dificuldades, você está falando que Deus é bom. O nome dele é bondade e misericórdia. Você não é ovelha do pastoreio dele, Salmo 95. Nós lemos o Salmo dessa paraxá. Você é a ovelha do meu pastoreio, eu cuido de você, santifique o meu nome. Aí você sai ali fora, chutou a pedra e já perdeu. Não podemos ser assim. Precisamos nos elevar, precisamos curar emocionalmente, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Deus nos deu a alma animal e a alma divina. Deus colocou isso em nós, duas forças. Mas com qual força você quer caminhar? O nosso exercício diário é fazer a nossa alma divina renascer. A alma animal já acorda despertada. A alma animal já acorda pronta para o bote. O primeiro ela pula. É como se uma cobra enrolada, pronta para o bote. A alma divina você tem que trabalhar nela. Você tem que querer ver um dia bonito. Você tem que acordar e querer dar um bom dia bom para quem está do seu lado. Você tem que acordar sabendo que tem dificuldade nesse dia e agradecer a Deus por ele. Você tem que levantar com gratidão que a alma foi devolvida. E é para você ter uma missão na vida. E se você acordou sem essa missão, ela não faz sentido para você. Por isso que é tão difícil essa conexão. Guarda essa conexão sua para sempre, Cláudia. Não deixa ela sumir. Quando ela voltar, você sabe onde você recebeu. Vai lá na sua mente, fala, Deus, é o Senhor aqui que eu quero. É essa experiência que me cura. E é através dessa experiência que eu vou santificar o nome de Deus. Porque as dificuldades que você está passando é para santificar o nome de Deus. É para quebrar paradigmas dentro da nossa mente. Por isso que é difícil falar de crianças. Porque cada um aqui tem uma experiência. E nenhum de nós queremos falar que erramos. Todos nós temos desculpa para toda a situação da nossa vida. Mas o dia que você falar assim, olha, eu não quero mais dar desculpa, as coisas vão mudar. Você santifica o nome de Deus em seus testes. Os testes, olha que interessante, os testes são eternos e transformam vidas para o bem ou para o mal. Você decide. Através dos seus testes,
você vai mudar vidas, para o bem ou para o mal. Você decide. E é interessante essa situação também, que é uma penalidade muito grande para Arão. 20 e 24, olha a penalidade de Arão. Seja recolhido Arão ao seu povo, pois não virá a terra que deu aos filhos de Israel, porquanto vos rebelaste contra a minha ordem, por causa das águas de Meribá. Mas quem bateu na rocha? Não, Moisés bateu, mas Arão não repreendeu ele, não falou Arão Moisés. não repreendeu. Isso aí. Ele bateu uma vez. Arão tem que falar, Arão, Moisés, Arão não é para ficou bater, é calado. só para falar. Aí ele foi e bateu de novo. Então, quando você vir seu irmão errando e você ficar calado, a vara come você também. Pesado, né? Não é pesado? Omissão. Pecado do mesmo jeito. Omissão é pecado do mesmo jeito. Arão não santificou o nome de Deus no teste. Ele podia ter falado, não, Moisés, não é isso não. Nós precisamos usar a nossa fala. E uma fala abençoada. Deus me ajude. Muitas vezes eu sou omisso. Não é fácil. Números 21, 4 a 9. Diz assim: impacientou-se a alma do povo no caminho do Egito. Eu não vou ler tudo, senão não vou conseguir. Eu fico querendo fazer assim, mas eu não consigo fazer tudo. Porque nos fizeste subir do Egito para morrer no deserto, onde não há água nem pão, e nossa alma tem fastio do maná deste pão tão leve. E enviou o Eterno para o povo as serpentes abrasadoras. Olha, o povo, depois de tudo que aconteceu novamente, eles se rebelaram contra Deus. E Deus mandou a serpente. E essa serpente picava as pessoas. Se eles não olhassem para a Neustã, que foi pregada, levantada, eles teriam morrido. Subimos aqui para morrer. Quantas vezes nós perguntamos para Deus, Deus, será que esse aqui é o nosso fim? Será que essa decisão aqui é o meu fim? Será que esse diagnóstico é o nosso fim? Meu irmão, emuná é uma decisão. Você tem que decidir acreditar em Deus. Vitahon, fidelidade. Nós precisamos dessa fidelidade a Deus. E o salmista nos ensina dizendo assim: entrega o teu caminho ao Senhor. O que mais? Entrega o teu caminho. O que é entregar? Todas as decisões eu vou santificar o nome de Deus. Aquilo que Deus fez é bom. Aquilo que aconteceu comigo é bom. É bom. Aquilo que aconteceu é bom. Ontem eu estava conversando com a pessoa, o pai estava fazendo uma cirurgia grave. Eu falei com ela, olha, isso aconteceu para o bem da sua família. Ela regalou o olho para mim e falou, para o bem da família. A família precisa sofrer esse terremoto para vocês melhorarem com pessoas. Deus não quer que ninguém parta desse mundo vivendo uma vida fria, sem experiência. Então o terremoto vem para quebrar os paradigmas, jogar tudo para o alto e começar de novo. Isso mesmo. Você está disposto a dar o primeiro passo? Você está disposto a estender a mão? Porque se você ficar em cima das suas verdades, a sua família nunca será restaurada. Se eu ficar em cima das minhas verdades, eu não consigo conviver com a Soraya mais de 30 anos, porque cada um tem a sua verdade, cada hora é um que está em cima, outro está embaixo, cada hora é um que está fragilizado emocionalmente, e a gente tem que entender o tempo do outro, temos que entender como que o outro funciona, senão não caminhamos juntos. Tem hora que você vai ceder, tem hora que o outro vai ceder. E tem um versículo do profeta Amós,
que ele fala assim, caminharão dois juntos se não houver entre eles um acordo. Caminharão dois juntos se não houver entre eles um diálogo. Tem uma voz que canta, tem uma voz que fala e uma mão que abraça. Lembra de Isaac falando de Jacó? Olha, quando ele foi abençoar, a voz é a voz que abençoa. Parece a voz de Jacó, que a voz de Jacó abençoa. E as mãos parecem as mãos de Jacó, porque são as mãos que acalentam também, que abençoam. A nossa voz e a nossa mão tem que acalentar, a nossa voz tem que abençoar. Por isso, que quando Moshe fala para Deus, Deus, não é possível que o Senhor vai alimentar 600 homens com carne, Deus ri dele. Mas se a gente chegasse aqui agora e falasse, olha, durante 30 dias nós vamos fazer churrasco para todo mundo no Brasil. Será que tem gado suficiente para abate suficiente? Seria nesse sentido. E Deus fala, não, Moshe, preocupa não, daqui a pouquinho tem um vento subindo aí. Providenciou. Né? Então é assim, diálogo. Precisamos ter diálogo. Porque quando você está falando em relação a Deus, ele pode tudo. Mas como ele falava face a face com Moshe, Moshe tinha ainda um plano material. Era um príncipe, foi treinado. Moshe foi treinado emocionalmente, foi príncipe, foi pastor e depois foi guiar o povo de Israel. Treinado. 40 anos treinado. Baruch Hashem, não consegui falar tudo. Mas, na Parashá de Bila, eu vou fazer só um comentário, nós não vamos ler. A Parashá de Bila, ela é muito interessante. Porque Bila, ele fala com Deus. E Deus fala que todo homem tem acesso. Salmo 145, o Eterno fala que cuida de toda criatura. E todo ser que respira tem a oportunidade de louvar a Deus. O homem, ele tem a decisão de querer ou não louvar a Deus. Mas Deus deu também profetas grandes, pessoas grandes, capacitadas para as nações. E entre eles um foi Bila. E muitas vezes nós caminhamos pelo nosso caminho como Bila em cima de um burrinho. O nosso burrinho, faz assim, meu burrinho. O seu burrinho vai levando você para alguns caminhos, vai tentando desviar você dos perigos e você vai no burrinho andando. O anjo está lá com a espada querendo tirar você e você vai com o burrinho por lugares errados. Você vai caminhando em cima do seu burrinho por prazeres mundanos, querendo encontrar alguma coisa que vai lhe causar prazer. No caso de Bila, ele falou assim, olha, a sua casa cheia de ouro e prata para mim está tranquilo, mas eu só vou falar aquilo que Deus ordenar. Mas meu preço é a sua casa cheia de ouro e prata. Deus já falou com ele, não vai. Deus já falou comigo, com você. Vamos cumprir mitzvah. Vamos cumprir Torá. E o que você fala? Acho que ali eu consigo uma casa com os burrinhos, com a casa ali cheia de ouro e prata. Eu acho que ali eu consigo prazeres. Eu vou dar uma voltinha no burrinho. Mas o que a gente tem que pedir a Deus, Deus, tira as escamas dos meus olhos, porque as escamas dos olhos impedem a nossa visão do sagrado. E esse corpinho que está cansado, esse corpinho ele está doido não, esse corpinho está com muita vontade, que a sua alma divina toda domina ele. Aí esse corpinho fica falando para você, olha, eu já te carrego a vida toda. Eu nunca te fiz mal. Por que você vai para esse caminho que vai sufocar a sua alma divina? E quando nós chegamos a esse ponto, nós ficamos como Bila. Não percebemos. A mula conversa com Bila e Bila responde. Nós estamos conversando com muitas mulas na nossa estrada e não percebemos, entende? Que Deus nos livre. Que nós possamos
tirar as nossas escamas. Você pode me explicar? O quê? Eu não entendi. Qual versículo? O 22, 20, 22. De onde? Do 21? Não, 22. Passaremos por sua terra, não nos desviaremos isso? Não, 22. De qual? Capítulo Fala a página, 22. que é mais fácil. Página 459. 22. Agora lê o versículo 20. E acendeu-se a ira de Deus, isso? Não, lê o 20 E primeiro. veio a palavra de Deus a Bila na noite, se para de chamar vieram os homens, levanta-te. Isso, e Deus, vai. E vai. E quando Deus vai acender a ira de Deus contra ele. Sei que Porque Deus mandou eu ele tinha ir. falado com ele que não era para ele ir. Não, Deus falou pra ir. Não, ele falou Não, pra não falou ir. assim, mas já que você quer ir, Falou pra não ir. então Então. vai, mas você não vai amaldiçoar meu povo. Você vai falar Sim. só aquilo que eu te falar. E veio a palavra de Deus, e veio a palavra de Deus na noite e disse: se para te chamar, vieram os homens, levanta e vai com eles. Mas somente uma coisa que eu te Sim. disser. Aí se levantou falasse. e foi. E quando ele foi, porque qualquer Deus não ele contra queria ele. o ouro. Mas Deus mandou ele ir. Não Falou entendi assim, isso. não é isso que você quer, vai pro seu mal. Vai pro seu fim. Ele foi pro fim dele. A escolha é dele. Mas que Deus mandou ele ir com os homens. Ué, mas Não, ele tinha falou falado pra E ele não era obedeceu, pra ele obedeceu a Deus. Não, mas eu já tinha falado. Tinha falado com ele que não era pra ir, ele foi. Então Mas vai. o versículo fala pra ir, não é pra não ir, não. Não, ele falou que não, antes ele falou que não. Que se ele não fosse, estaria desobedecendo. Não, de jeito nenhum. Ele já estava em desobediência. Olha aqui o Silas. Mas você tem que pegar o contexto todo. Aí já muda. Aí já Ah, muda. então, você tá eu tô pegando só parcial, baseando não, no versículo. Não vai, nós vamos chegar no lugar. Tá? Não, tá, é o contexto, é dentro do contexto. Olha, eu vou falar para vocês, Ibira fez isso, e nós fazemos isso com o nosso burrinho, nosso povo. Levando eles para caminho que nos destrói, para a perdição. E Bila, quando viu que não tinha jeito, ele falou, olha, como elas são as suas tendas, a abençoou. Mas ele fala para Balaque, espiritualmente, eu não venço, você não vai vencer esse povo, não. Mas tem um jeito que nós vamos vencer esse povo. Prazeres mundanos. Todos vão pegar o rio e vão atrás dos prazeres Mas mundanos. Bilá nem tinha medo desse povo, né? Ele estava com medo Não. dele perder a liderança dele, né, Silas? Sim. Ele dava Não, com mas o medo que de perder a acontece? liderança dele. O Bilam, Balaque contratou Bilam, porque Bilam já tinha ganhado algumas guerras espiritual através de Mas feitiçaria. Bilá não tinha esse medo de Israel. Não, de jeito Mas nenhum. era questão de hierarquia, Sim, né? Hierarquia, né? Ele não queria perder sim, a sua honra. A sua ser honra de rei, um bruxo e isso, tal, exato. que acontece. Status. Isso. Não queria perder o status dele. Mas olha, o que destrói o homem? O que destrói o homem são prazeres mundanos. Os prazeres mundanos destroem o homem. A liberdade de fazer o que quiser sem respeito à Torá destrói o homem. Zinri, um grande homem, um grande príncipe da tribo de Simeão, foi lá e questionou Moisés. Moisés, quem é você? Sua esposa é hebreia? Como você vai falar das outras mulheres? Sua esposa não é hebreia? A liberdade de fazer o que você quiser. Isso não é respeito à Torá. Hierarquia. Temos que respeitar a hierarquia. Temos duas almas, uma divina e outra animal. Precisamos caminhar em equilíbrio. E para a gente encerrar, vamos na página 468. O que Deus quer de nós? Não vou ler tudo que não vai dar tempo. O que o Eterno pede de nós. Profeta Miqueias diz assim, página 468, no lado direito, versículo 6. 468. Não precisa nem abrir não, só escuta. Com que me apresentarei diante do Eterno, me inclinarei ante o Deus excelso? Apresentar-me-ei diante dele com ofertas de elevação, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Eterno de milhares de carneiros, ou com dezenas de milhares de rios de azeite para oblação? Darei o meu primogênito como oferta pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado, pela minha alma? E ele há declarado, ó homem, o que é bom é que o Eterno requer de ti,
senão que pratiques a justiça, ame a beneficência e andes humildemente nos caminhos dos preceitos do Eterno. O que Deus requer de nós, que você seja uma pessoa justa. O que o Eterno quer de nós, que você faça de tzedakah. O que o Eterno quer de nós, que sejamos humildes e praticamos mitzvah no nosso caminho.